Esse é o nosso último encontro. Esse último encontro, ele é o pós-fácil da Urânia Tourinho Pérez. Urânia Tourinho Pérez é uma psicanalista muito renomada, uma escritora também. Ela já foi, na verdade, né, ela foi na Academia de Letras aqui do Brasil, então, eu particularmente, de todo o livro, eu acho esse pós-fácil o mais bonito de todos. Assim, o texto, né, a gente que gosta de textos, né, então a gente, para quem gosta de leituras e tal, eu acho um dos três, né, da Urânia, da Maria Rita e do próprio Freud, eu acho que porque ela trouxe alguns temas da contemporaneidade também no pós-fácil, então, não que os outros não sejam bonitos, não sejam importantes, mas eu acredito que esse, ele é mais, para quem gosta de leitura, ele é mais gostoso até de ler. As ideias, as ideias anteriores, elas vão se indexando melhor. Bom, e ela vai começar o texto lembrando daquilo que a gente já estudou nos 2 encontros anteriores, sobre como os filósofos viam a melancolia. Então, a gente viu a forma que os filósofos viam a melancolia no passado, e ela vai iniciar o texto novamente falando sobre isso. E aí, eu vou ler um trecho aqui, né? Ela vai dizer: será através da arte, da filosofia, da religião e da medicina que a melancolia escreve sua história? E é possível acompanhá-la através dessas diferentes abordagens? E aí ela vai entrar num tema, né, que é sobre a origem da palavra melancolia, né? Como que essa palavra se originou? E aqui a gente tem aqui no slide a origem da palavra. Ela tem origem grega, 4 anos antes, 4, na verdade, 1 anos antes de Cristo. E ela vai ser associada, ela é associada a colé, que é bile, e melas, que é negro, né? Que é uma palavra. Se não me engano, eu acho que é latim, tá? E depois que ela vai ser no século III, que ela vai ser traduzida como melancolia de fato. Ou é latim ou é grego. Na verdade, ela vem do grego e passa para o latim, tá? Se não me engano, é essa mudança que é feita. Bom, enfim, no fim, chega na palavra melancolia. E aí, para quem assistiu às aulas anteriores, vai lembrar que colé é bile, o porquê de bile, né? E por conta da bilis negra. Então, tinha uma associação em relação a isso. E as 4 personalidades que foi desenvolvidas e tal, partindo disso que chega nessa associação dessas 2 palavras e chega na palavra melancolia. Mas ela vai ser excluída, a expressão melancolia, como a gente veio usando até recentemente, em 1994, ela foi muito utilizada, essa palavra, mas daí ela foi sendo excluída nessa época. No DSM-4, ela vai aparecer como uma característica de transtorno depressivo maior. No CID-10, né, que é a classificação internacional de doenças pela OMS, que esses dados é de 93, a palavra melancolia, ela é abolida e surge mais de 25 tipos e subtipos de depressões catalogadas depois que ela é abolida. E o que isso quer dizer para nós, né? Que olha quanta coisa essa palavra comportava. E como ela foi, com essa mudança, com essa... boa noite, Cris, tudo bem? E aí, com essa... Boa noite. com essa mudança,
Aliás, gente, boa noite a todos aqui, para quem não dei boa noite também, tá? Quem entrou e ficou quietinho, então boa noite também para quem está aqui quietinho. Boa noite, um abraço. Espero que tenha uma noite mais quentinha, mesmo a gente conversando sobre melancolia. Então, dá para a gente perceber a quantidade de possibilidades que essa palavra, possibilidades de doenças, digamos, tá? Aqui, doenças que essa palavra comporta, né? E hoje ela não existe mais dentro do CID-10. No entanto, a gente vai ter 25 tipos e subtipos de depressões catalogadas depois que essa palavra é abolida. Bom, isso é basicamente o que a Urânia Torinho traz, esses dados aqui no texto também. E uma coisa que a gente, lá no início, a gente também associou é que o narcisismo e melancolia. Então, qual que é a relação de fato? Vamos relembrar aqui um pouco. E por que narcisismo e melancolia, né? Aí, dentro do contexto do texto da Urânia Torinho, ela vai dizer, né, dentro desse contexto, que a melancolia é uma afecção do narcisismo, o que pode ser traduzido como um comprometimento decorrente do encontro primitivo com o outro, do vínculo originário fundador. Então, esse encontro primitivo com o outro, que é esse outro, o primeiro outro, o qual a gente passa a se relacionar assim quando a gente vem ao mundo. Esse encontro, ele foi, digamos assim, comprometido. Motivos, situações, possibilidades diversas. Vai depender da história de cada um. O trabalho do luto é a busca daquilo que foi perdido e não pode ser reencontrado. O objeto amado se torna o objeto desaparecido e deixa seu rastro o desejo, que acompanha o sujeito por toda a vida. Então, esse vínculo primitivo, esse encontro com esse outro primitivo, que é esse primeiro outro para nós, né? Ele vai deixar um rastro na nossa vida, por toda a vida. E aí é exatamente nesse ponto que o Lacan ele vai elaborar o conceito de objeto A. Enquanto objeto causa do desejo. Por que causa do desejo? Porque o desejo se estrutura a partir de um luto primordial e essencial que tece a trama na existência. Na impossibilidade e na insatisfação, pois a condição desejante é ela mesma o impedimento de sua plena satisfação. Bom, nós vamos parar por aqui, vou ler um trecho para vocês, para a gente elaborar um pouquinho mais sobre esse texto. Eu não vou ler novamente o livro todo, né? A gente vai ler só alguns recortes que eu considero aqui mais importantes, embora vocês queiram, lembrando que o acesso ao livro está no link lá no Drive, vocês podem ler. É pequeno, é super pequeno o livro, super gostoso de ler, um pouco, ou com certeza as aulas, os encontros que a gente está realizando e todo o material aqui, ele vai ajudar muito na compreensão. Bom, e o que ela vai dizer aqui em relação a isso, que a gente acabou que eu acabei de ler aqui do slide, né? O homem, o ser falante, se constitui pelo rompimento de sua harmonia com a natureza. E ao ter de abdicar de um destino guiado pela força instintiva, é impelido a tecer a singular trama pulsional de sua vida. A criança chega ao mundo expulsa de seu acolhimento natural. Ao nascer, ao perder o envoltório protetor da placenta, ela perde
perda materializada pelo corte do cordão umbilical. Ao enfrentar o desmame, ela também perde, uma outra perda. E não é difícil acompanharmos as sucessivas perdas que a inserção no universo simbólico impõe. Em consequência, verificamos o lugar do luto e seu trabalho ao longo de nossas vidas. Então, o que ela está querendo dizer aqui? Desde quando a gente vem ao mundo, a gente vive experiências de luto. A próprio nascimento é uma experiência de luto. O trabalho do luto, em princípio, insere o indivíduo na busca permanente do encontro. E na medida em que o perdido não pode ser reencontrado, o objeto amado ganha existência como objeto desaparecido e deixa seu rastro a ânsia desejante, companheira constante de todos nós. Foi a partir desse ponto que o psicanalista francês, Jacques Lacan, elaborou o que considera a sua invenção fundamental no campo teórico da psicanálise, ou seja, o conceito de objeto A, enquanto objeto, causa do desejo. O desejo se estrutura, então, a partir de um luto primordial, um luto essencial, que tece sua trama existencial na impossibilidade e na insatisfação, pois é da condição desejante o impedimento de sua plena satisfação. Eu só vou parar um pouquinho, o que quer dizer aqui, né? É justamente o fato de não podermos nos realizar plenamente que nós desejamos. Então, assim, é como o motor do nosso desejo, do nosso ímpeto de criação, de em busca da vida, é o nosso impedimento de uma satisfação plena, que se iniciou lá atrás, né? Então, assim, o dia que formos satisfeitos plenamente, que eu acredito que esse dia não vai existir, né? Mas o dia que isso acontecer, nós simplesmente não teremos nenhum motor que nos move mais em busca de algo. Então, isso não vai acontecer. Então, e o motor, na verdade, aqui, que é essa impossibilidade e essa insatisfação, na verdade, é a própria condição de eu poder desejar, de nós podermos desejar algo, né? E é a partir disso, né, enquanto causa desse desejo, que o Lacan elabora o conceito do objeto A. Muitas aprisionadas nas próprias dificuldades. Aí, a gente vai falar um pouquinho aqui, eu entrei no tema, mas eu pulei uma parte, né? Deixa eu voltar. Muitas mães testemunham um choque sofrido pela passagem do filho do útero para os braços, pela estranheza ao contemplar aquele bebê que antes era apenas um movimento intracorporal. E muitas adoecem da chamada depressão puerperal. Muitas aprisionadas nas suas próprias dificuldades, para não dizer as suas patologias, né? Tem problemas para transmitir ao filho o reconhecimento de que ele é um outro, e não apenas um apêndice delas. Não conseguem imaginar o embrião bebê dar um suporte imaginário, né? A mãe imaginar, ela dá esse suporte imaginário, visualiza o filho pela própria fantasia, e ele permanece apenas como uma forma desfigurada, quando ainda em sua vida intrauterina. Então, você percebe que aqui a própria ideia da imaginação, né, de você, vamos supor, um ser que está grávida, ela criar na própria fantasia a imagem de um outro ser. É muito engraçado, porque às vezes as mães contam assim, né? Nossa, eu não imaginava que meu filho ia nascer assim. Eu imaginava ele carequinha, igual a fraldinha lá não sei da onde, do desenho da fralda. Aí quando nasce um cabeludinho, nasce diferente. Mas esse exercício da mãe imaginar é super saudável, digamos, né? Ela já imagina que é um outro ser.
Ela já imagina que existe um outro ser que não é algo que não é imaginado, que só está dentro dela. Ele vai ganhando um campo simbólico, um campo de imaginação e tal. Bom, e o infância também traz, o próprio bebê, ele também traz ali uma herança complexa, né? Uma disposição afetiva, biológica, enfim, que vai facilitar ou dificultar a entrada nesse universo simbólico que também é depois, né, consecutivamente, que é o reino das palavras, né? Todo esse universo que ele vai, assim que ele nasce, que ele vai se instaurando nesse nosso universo que diz o que as coisas são e como elas são. Bom, pensar as melancolias, e o que isso traz aqui para nós, né? Um pensamento importante em relação a isso. Pensar as melancolias a partir da hipótese do ponto originário de nossa Constituição, que é o que a gente está pensando aqui agora, pode ajudar a perceber a gravidade do desespero que nos é transmitido por uma pessoa imersa na angústia aterradora, que a paralisa frente à vida, como se estivesse a vislumbrar, sentir e escutar sempre o nada, que foi devolvido pelos seus aspectos precoces ainda lá atrás. Muitas vezes a palavra melancolia foi usada na psiquiatria para diagnosticar casos de gravidades maiores, né? Mas aí aqui ela vai dizer que o problema, contudo, aliás, a distinção, contudo, não é quantitativa, mas sim sobre qualitativa. Essa ideia de quantitativa e qualitativa e quantitativa e vice-versa é uma ideia que o Freud sempre trouxe para dentro da psicanálise, tá? Não é sobre só a parte econômica, de o quanto eu fui, o quanto eu não fui, mas a qualidade de como aquilo aconteceu. É verdade e é possível ancorar na diferença entre um não acontecido ou um acontecido insuficiente ou defeituoso. O infans não recebeu o embalo acolhedor e agregador de Eros e permaneceu sobre o abraço mortífero de Thanatos, pulsão de morte aqui adquire força em luto e melancolia. Eros, né, que para nós, o Freud sempre associou Eros à criação, ao amor, à pulsão de vida. E Thanatos, que é o deus da morte, o deus mortífero, né, que é a própria pulsão de morte. Então, esse olhar, esse recebimento acolhedor que agrega, ela está dizendo aqui, né, que esse infância também entra, ele recebe, ele não recebeu essa pulsão de vida desse acolhimento. E isso também vai influenciar na questão da melancolia. Vocês têm alguma dúvida, querem falar alguma coisa? Fiquem à vontade, que eu já vou entrar para um próximo tópico. Deixa eu ver aqui vocês. Bom, continuando aqui, então, a nossa leitura. A gente vai ler um pouquinho mais, vamos entender um pouquinho mais. Aqui a gente vai ter imagem bem clássica de Narciso, né, tradicional, e a gente vai ter 3 fases diretas aqui, de saídas do mito, que eu vou trazer para vocês, porque a gente vai entrar um pouquinho nesse aspecto novamente. E o que está dizendo aqui, né? A primeira frase ingênuo, porque tentas reter em vão
simulacros fugazes, que buscas não está em lugar nenhum. E a segunda frase, ama uma esperança sem corpo. Pensa ser corpo, o que é apenas sombra. Então, essas duas frases, embora não sejam psicanalíticas, estão lá em Ovídio, no Mito de Narciso. Dá para a gente compreender um pouco mais essa profundidade do narcisismo na relação com a melancolia. Eu deixo aí um pouco aberto para vocês dizerem o que vocês acham aí dessas frases, para mim entrar nesse próximo tópico. Nath, você pode repetir para mim, por gentileza? Vou repetir, você está conseguindo ver o slide aí também? É que eu estou sem óculos. Ah, tá, não tem problema, vamos lá. A primeira frase é assim. Bom, o que são essas frases, né? Vou explicar melhor para nós. Retiradas do Mito de Narciso, do livro Metamorfoses, tá? O Mito de Narciso, ele está escrito no livro Metamorfoses dos poemas que Ovídio escreveu, que a ideia de narcisismo para a psicanálise, ela se origina do estudo do Freud, desse mito. Na verdade, toda a ideia de narcisismo se origina daí. E dentro do mito tem duas frases que daria para a gente fazer uma reflexão baseado nisso que a gente está estudando agora, sobre luto e sobre, principalmente, a melancolia, tá? E a primeira frase é sobre o próprio Narciso, né? Ingênuo, por que tentas reter em vão simulacros fugazes? O que buscas não está em lugar nenhum. E a segunda é: ama uma esperança sem corpo. Pensa ser corpo, o que é apenas sombra. Ok, obrigada. Alguém quer fazer algum comentário sobre essas duas frases? Vou enriquecer um pouquinho mais, tá? Vou ler um mito aqui para nós. Um mito não, eu vou ler uma interpretação feita pela autora que escreveu o Pós-Fácil sobre o mito, de acordo com o texto que ela escreveu. A gente pode pegar um mito e utilizar para várias interpretações. No caso aqui, ela escreveu de acordo com aquilo que ela fazia, a investigação, que o próprio Freud também, que tem a relação com a melancolia, tá? Então, vamos lá. Por que, primeiro, a doença... Por que dentro das neuroses, psicoses e perversões, a melancolia, ela não foi inserida, de fato, em nenhuma delas. É como se alguns estudiosos, principalmente essa que postfaciou aqui, ela vai dizer que esse estado, ele é uma neurose, de fato, narcísica. Então, assim, dentro da neurose, ela vai tirar a neurose, né? O próprio Freud vai compreender, e ela vai compreender como uma neurose narcísica. E por que a doença do narcisismo? Por que melancolia como uma doença do narcisismo? Freud inspirou no mito de Narciso, flor do luto e da morte, quando sentiu a urgência de levantar hipóteses sobre a formação do eu. Preocupava-se com a questão das psicoses, e em 1914 ele escreveu a Introdução ao Narcisismo. Narciso foi aquele que, ao se contemplar nas águas de uma fonte, fascinado pela beleza de sua imagem, enamora-se dela. Desesperado por não poder alcançar o objeto de seu amor, morre à beira d'água. De seu corpo ferido e sangrado surge uma flor, Narciso. Entre ele e sua imagem, faltou a presença de um terceiro, que o retirasse da trama especular. Faltou-lhe a presença desse outro, que lhe daria reconhecimento,
matriz do sentimento de si, base da formação do eu, que é o ego freudiano. Narciso fica aprisionado na fascinação de olhar a própria imagem como se fosse um outro. E antes da gente dar sequência aqui, eu tenho, inclusive, um trabalho sobre narcisismo, e um e-book sobre narcisismo, e tenho um trabalho sobre narcisismo. E uma das coisas que eu acho muito interessante, que no próprio mito de Narciso, antes de Narciso existir, Leríope, que era a mãe de Narciso, tem uma frase que ela diz, porque assim, tem toda uma história de como ela ficou grávida. E dentro dessa história a gente pode compreender que foi até como um abuso, tá? A gente pode um dia talvez aprofundar um pouco mais quando a gente for estudar narcisismo para chegar nesse contexto. Mas a Leríope, ela fica envergonhada, ela se esconde dentro de uma caverna enquanto ela está grávida, porque ela era uma ninfa muito bela e ela estava grávida, abandonada, sozinha, então ela vai se esconder nessa caverna. E tem uma frase que me marcou muito quando eu li o mito de Narciso e eu pensei, bom, aí a gente já tem, e aí a gente vai olhar até para uma frase que a gente leu aqui no livro, a gente já tem uma ideia, a gente já pode ter uma investigação sobre por que Narciso é Narciso. Não justificando, né, de fato, não é exatamente isso, mas existe coisas antes já, que já poderiam ali estarem pré-determinando alguma coisa. Estimulou assim, aquilo. Isso. O que a Leríope diz? Depois eu vou encontrar, eu vou falar da forma que eu me lembro agora, depois eu posso até enviar para vocês da forma que está de fato no livro. Ela diz que ela se misturava, o texto diz, né, que ela se misturava àquele bebê dentro do ventre dela. E que quando ele nascesse, ela se sentia que ela estava renascendo. Então, o que quer dizer? Ela não via Narciso como um outro. Olha a extensão, o trauma dela fez com que ela quisesse renascer novamente naquela criança. Não que nós pais não vamos fazer isso, Sim. né? Quem são mães, quem são pais, mas a forma que a forma que isso foi dito era como se ela não concebesse um outro se não fosse ela mesma ali naquele renascimento. É um narcisismo secundário? No caso dela, na verdade, é uma indiferenciação entre ela e o próprio outro que nasce, né? Sim. Então, quando a gente vê aqui que no texto, né, que ela vai dizer, a autora aqui do Pós-Fácil vai interpretar a ideia de narcisismo, o mito de narcisismo que ela está interpretando, e ela diz assim, o outro que lhe daria reconhecimento matriz do sentimento de si, base da formação do eu. Faltou a presença desse. Então, a presença do outro não depende do outro existir. Depende do outro, de fato, fazer com que o próprio Narciso tivesse, de fato, o sentimento de si. E ele não tinha o sentimento de si. Então, o que quer dizer aqui, né? Entre ele e a sua imagem, faltou a presença de um terceiro. Ou ele seja, não tinha uma completude. Não tinha a mãe, porque dentro do mito tem todo um contexto em relação a ela, mas ela não via ele como outro. Mesmo era como se ela não o afirmasse no mundo como um ser próprio, único. Sim. Individual. Não estou jogando a culpa na Leríope, tá? Mas assim, para a gente ter a ideia, para a gente ter um pouco de noção, até mesmo porque ela se preocupava demais com o Narciso dentro do mito, ela vai atrás de oráculo, ela vai no oráculo saber sobre a vida dele, tá? Era uma preocupação imensa. Mas, mesmo assim, a simbiose não permitiu, essa simbiose ali, que a gente pode interpretar dessa forma, não estou querendo dizer que é dessa forma, não sei, né? A minha interpretação
que essa simbiose não permitiu, não possibilitou que o próprio outro, que teria que dizer você é você e não eu, imaginar, lembra aquilo que eu falei da mãe quando tem o neném, tá grávida e começa a imaginar um bebê fora, né, que começa a pensar nele como um outro, por mais que ela ainda esteja ali no processo simbiótico. Ela imagina o quê? Que ela está se misturando com o próprio Narciso para que ela renasça. E quando o Narciso nascer, é ela que estará renascendo. Então, não é o outro que nasce, é ela mesma. E aí, a partir dessa simbiose, impossibilita esse sentimento, que faltou-lhe a presença desse outro, que lhe daria o reconhecimento, matriz do sentimento de si, base da formação do eu. Narciso fica aprisionado na fascinação de olhar a própria imagem, como se essa imagem fosse um outro. E o que está querendo dizer aqui? Na verdade, ele não se reconhece, ele só se vê através da imagem. E essa imagem, para ele, é o outro. Eu tive essa percepção, essa conotação também, viu, Nath? Pela primeira vez. Antes, anteriormente, não, mas pela primeira vez eu tive essa percepção agora disso, porque eles falam tanto de Narciso ter adoração por si, na verdade foi mais por um espanto, um olhar de espanto. Na verdade, que eu ele se estou vendo? admirava, ele era apaixonado pela Sim. própria imagem. Mas por quê? Porque ele não tinha ele. Isto. E ele está se percebendo. Ele não tinha ele próprio. É. Né? Então, ele ama o quê? A imagem daquilo que disseram que ele é. Né? Aquilo Sim. que ele vê, e não quem Sim. ele é. Ele não se reconhece em nenhum momento. Sim. Você vai ver o mito de Narciso, quando ele olha para a própria imagem, que é a grande tragédia, né? Ele não se reconhece. É deturbado, ele né? Alienado, ele se aliena a uma imagem. Sim. Porque ele não existiu como um outro de fato. Sim. Ele não existiu em nenhum momento. Ele vai só ter aquela relação superficial, a água, o espelho, mais nada. Ele inteiro por dentro, visto e olhado, como algo desde o início inteiro, como um ser de fato, né? Mesmo dentro de um processo de simbiose, ele sentir ele como ele, porque para isso alguém teria que sentir ele como ele primeiro, não aconteceu. Ele foi sentido, ele não foi sentido. Ele não existiu. Aí, quando ele existe, é quando ele olha para a própria imagem. E aí ele se aliena àquilo, porque tudo é aquilo que ele tem. E é superficial demais. Natália. Pode falar, Cris. Então, me chama a atenção aí, seria mesmo a alienação em si, né? Não há a separação entre mãe e bebê. É a alienação que fica aí fundida, e por isso que ele não consegue se enxergar, porque não há mesmo não há em nenhum momento a separação. Isso acontece em alguns casos a gente vê, às vezes, falar mães que, de repente, estão grávidas, não sei se foi nesse grupo ou em outro local que eu ouvi também um caso assim, que até uma vez acho que foi um grupo não de psicanálise, da neuropsico, né? Que a mãe engravidou, mas perdeu o marido nesse meio tempo, e aí ela se apegou ao bebê de uma forma que ela foi uma alienação tão profunda, assim, sem nenhum corte. Aí a mãe também se apega ao bebê, né? Então, assim, ela também se aliena, se funde de uma forma, e a criança cresceu, parece-me que já estava, assim, entrando na adolescência, e a mãe ainda amamentava a criança. E a menininha já estava entrando assim, já ficando mocinha, né? E aí a mãe tinha dificuldade de enxergar que aquilo
estava atrapalhando o desenvolvimento da menina, que já estava muito comprometida. Sim, é isso E- mesmo. Então, eu acho que essa tem a ver com toda essa, como é complexo, né? E o quanto a gente vê, né, assim, nos casos mais patológicos, né, que o quanto é necessário, né, o corte, né, a função aí paterna, né, a castração. Exato. Alguém que faça a função, né? Isso é. Alguém que faça essa função de desalienar. Isso mesmo, porque até no estudo do autismo a gente vê muito isso, que é Uhum, necessária a alienação, mas depois é necessária né, a desalienação, o uhum. corte, né? E aí várias outras situações patológicas, o quanto essa situação, né, da alienação, no caso do autismo também, a gente pode pensar assim, que alguns, assim, isso é uma teoria, né, que tem. Alguns precisam ainda se alienar, porque nem se alienaram. Sim, é verdade. Nem se alienaram. É ainda mais precoce a situação, né? Exatamente. E se a gente for um pouco mais, a gente vai entrar nesse ponto da simbolização ainda na gravidez, dessa imaginação da mãe, né? Isso. E E que quanto, hoje está sendo bem já, né? Assim, está vindo muita coisa nova aí, assim, de teoria sobre essa fase, né? sim, Tem, tá tendo, tem uma psicanalista que vai fazer, tá vindo falar bastante coisa sobre isso. Eu esqueci o nome dela agora. Ela está com vários projetos agora no Brasil falando sobre isso. E tanto na vertente do autismo, que também, né, como a quarta estrutura, que também não houve alienação. Então, uhum, assim, tá, o quanto é legal, né? Quando eu não tenho esse conhecimento que você tem da filosofia, né? Mas eu acho interessante, assim, o contexto da história, né? Da sim. mãe dele. Achei bacana, gostei. Depois eu trago o recorte dessa parte do mito para vocês lá no grupo, de como o que acontece com a mãe de Narciso, e aí a gente vai olhar e vai falar, né? A gente passa a compreender um pouco mais, porque a gente vai ver que ela mesma diz isso, ela mesma sente que vai nascer no Narciso, porque ela passou por um trauma. Então ela quer negar qualquer realidade e quer passar a ser ele a realidade, né? É Então o aí você vê mecanismo de defesa que ela teve. sim, e aí ela entra numa alienação. E sublimou também, né? Na verdade, mais uma alienação mesmo, né? Sim. E ela entra nesse processo de alienação. E aí, na verdade, como diz, né? Não é o homem que conta o mito, são os mitos que contam os homens. Então, dentro desse mito, a gente vai ver uma grande quantidade de pessoas que vivenciam isso, cada um à sua maneira, cada um a seus traumas, cada um às suas condições, Eu citei né? isso hoje. Ele é um mito para a gente pensar quantas possibilidades não pode ocorrer dentro de cada experiência de cada indivíduo nesse mito. Eu falei isso hoje para o meu filho, Nath, a respeito do pai do Neymar. Que o Neymar, filho, ele é um projeto Uhum. do pai dele, Sim, né? Que é um sim. tema tão atual, futebol, enfim. É Uhum. muito explícito isso. A gente vai ver muitos, né? Muitas a gente vai olhar e vai ver muitas coisas, né? Depois que a gente traz essa um pouco mais essa clareza. Mas eu gostei É, do texto, quero ver. eu mando para vocês depois. A gente pode fazer
eu tenho duas propostas depois, vocês podem depois colocar lá no grupo de estudo. Vamos tirar umas férias no mês de junho, daí talvez julho ou agosto a gente pode iniciar. Ou narcisismo mesmo, o texto do Freud, narcisismo. Na verdade, eu posso até apresentar o meu trabalho especificamente, vai ter essa parte. Então, a gente vai pegar narcisismo de todos os seus aspectos com a base freudiana e alguma ajuda de alguns outros. Ou a gente pode falar sobre ciúme, que eu também acho um tema bem legal, que é um tema que o Freud toca, e da maneira que ele toca, ninguém toca, né? Então, mas aí a gente pode pensar em fazer o próprio estudo sobre narcisismo, né? Desde de todos os seus fundamentos iniciais até o nosso mundo atual. Inclusive vai estar essa base, não tem como, porque a própria base freudiana é no mito. Então, ela fica ali bem evidente ali no estudo. Bom, e a gente vai para o final, vamos finalizar aqui o nosso... Eu queria ler mais coisas para nós, mas não vai dar tempo, senão vai ficar muito tarde também. Mas eu vou finalizar lendo para vocês. Eu vou acabar lendo duas partes que eu considero importantes, tá? Deixa eu só ir para o... Bom, isso aqui já é para o final. Antes de redigir Luto e Melancolia, Freud escreveu Introdução ao Narcisismo, de 1914. E lançou dois conceitos clinicamente importantes, que é o ego ideal, o eu ideal, e o ideal do eu, o ideal do ego. Muito do embate entre essas duas instâncias, ou seja, a forma ideal possível de cada um atinge versus os ilimitados ideais a que aspira. Está presente nas análises e descrições da inserção do homem da vida atual. O termo narcisismo passou, inclusive, a ser empregado para traçar o perfil do homem contemporâneo individualista, muito preocupado consigo próprio, com seu corpo, com seu sucesso profissional e econômico. Ariane, eu quero que você escute isso aqui mais no final. Você vai ver por quê. O homem mais voltado para si e mais indiferente ao outro. Um excesso de atenção ao bem-estar no presente. Afastamento das tradições, mudança de valores, pouca preocupação com a visão histórica do passado. Há autores que chegam a denominar narcisista o homem pós-modernidade. Expressões têm sido usadas para qualificar esse homem da atualidade, assim como muitos cultos. Encontram-se revelados, fala-se em era do hiperconsumo, na maldição ou miséria da abundância, no desespero da competitividade, conduzindo à máxima da valorização do desempenho, seja no trabalho, no sexo, no esporte. A vida parece não oferecer barreiras para a autorrealização. E os imperativos do gozo tornam-se cada vez mais exigentes. No entanto, as barreiras existem e, em consequência, as perdas se avolumam. Então, a gente tem muito mais afazeres, a gente tem muitos mais perdas, muito mais volumes dessas perdas, e às vezes a gente nem faz alguma coisa e já perde antes de fazer, né? Eu penso dessa forma. E o homem não tem de elaborar o luto de suas não realizações, dos sonhos não atingidos. Se tanto é permitido, só a insuficiência, a incapacidade pode justificar não atingir patamares de excelência. Então, o que ela quer dizer aqui? Se você pode tudo, como assim você não é excelente em tudo? Olha que pegadinha legal da nossa atualidade, né? E o que acontece? Deprimimos. Não é por acaso que se corre tanto hoje. Essa Ariane, é porque você falou no último encontro sobre corrida. E aí eu perguntei, como que você acha que as pessoas estão lidando com... Acho que foi com o luto, né? Hoje você falou correndo. Não é por acaso que se corre tanto hoje quanto as maratonas viraram moda. Aí ela toca bem exatamente nesse ponto.
O corredor vive uma luta constante para ultrapassar seus próprios limites, uma obsessão de velocidade. Entramos em uma verdadeira era da maratona, na qual o tempo urge e todos querem disputar um lugar. As exigências com o corpo assumem em proporção surpreendentes e geram as insatisfações. O corpo é manipulado, transformado, exposto, atacado. Pensemos na body art, tatuagens, piercing, na anorexia, na bulimia, na cirurgia de embelezamento, rejuvenescimento, no poder que a medicina tem, na sua farmacologia para atuar na vida sexual, no sono, na alegria, na fome, no emagrecimento, assim como no momento da morte. A medicina muitas vezes impede o processo natural da morte e o indivíduo passa a ter uma vida artificial controlada por aparelhos. Bom, sem falar nas jornadas de trabalho, estou pulando uma parte aqui, tá? Tanto do pai como a da mãe, e na retirada precoce dos infãs de seu ambiente habitual. Filhos e pais expostos a perdas em decorrência ao luto. Fatores de melancolização, de depressividade podem estar mais atuantes do que podemos pensar. Queria trazer uma ideia aqui para vocês, que estava até num texto anterior, mas tem um autor que eu gosto também, que é o Safato, e ele vai falar sobre a nossa melancolização na política. Por quê? Porque como hoje, vou ler só uma parte aqui para vocês, né? A desilusão, a descrença, a instabilidade, a insegurança, o medo, a inibição, a ansiedade, a falta de perspectiva futura do homem contemporâneo nos permite dizer que a humanidade, através de uma força ao mesmo tempo criadora, e através dessa força criadora, que é Eros, como eu disse, destruidora, que é Thanatos, vive sob o peso de um luto que procura negar. E de uma culpa da qual não consegue eximir. Ele está dizendo aqui desse sujeito, século XX. Né? Então, existe esse autor, o Safato, ele vai falar da melancolização na política, né? Está todo mundo descrente da política. Só que nós, ele vai falar de uma determinada face da política, ele vai dizer assim, ela morreu, mas nós não enterramos, estamos melancólicos. Então, assim, nós não fizemos o luto de tudo que não deu certo na nossa vida, na nossa sociedade ainda, e a gente só está remediando nas defesas maníacas, e estamos tocando um barco que está cheio de zumbis, né? Esses zumbis são o quê? As coisas que nós não vimos que não deu certo e ousamos e tentamos ainda carregá-las dessa forma, maníaca, remediando e fingindo que não está acontecendo, ou se drogando, ou se entorpecendo, ou fazendo plásticas, ou enfim. É isso, pessoal, falando aqui um pouco da sociedade, mas eu quero ler mais um texto em homenagem ao nosso autor. Em 19 de junho de 1923, Freud perde seu neto preferido, Hans, de 4 anos e meio. Poucos dias antes, estando já criança, com muitos momentos de cama, escreve aos amigos Cata e Lajos. Essa parte é o final do texto que a gente está estudando, tá? Olha o que Freud escreve. Na realidade, é um garotinho encantador. Eu mesmo me dava conta de que jamais havia amado tanto um ser humano. E decididamente nunca a um menino. Acho essa perda muito difícil de suportar. Não creio haver experimentado jamais uma pena tão grande. Trabalho por pura necessidade, pois, fundamentalmente, tudo para mim perdeu significado. Após a morte do menino, ele escreve a John Riviere. Ao morrer, levou consigo uma parte da nossa alegria de viver. E a Max Halberstadt, ele escreve: passei alguns dos dias mais negros da minha vida, de pena pelo menino. Enfim, me dominei e posso pensar nele tranquilamente e falar dele sem lágrimas, mas o auxílio da razão não me serve. 3 anos depois, recebe uma carta de Ludwig
Binswanger, comunicando o falecimento de um filho. Responde e confessa ao amigo que a notícia havia feito reviver a lembrança insensata, que jamais foi atenuada. Após a morte de Reinelli, não suporto mais a companhia de meus netos e mesmo não tenho mais gosto pela vida. Aqui está o segredo de minha indiferença. O que se chama de coragem diante de meu próprio risco de vida? Vocês são bastante jovens para superar essa perda. Eu não sou mais capaz disso. O Freud dizendo. Freud revela, sim, sua impossibilidade de superar a perda. Não há eficácia para o trabalho do luto. Não há tempo. No mês de abril, ele havia sido operado do maxilar, do tumor que ele tinha no maxilar. Os médicos não revelaram para ele de quanto era maligno esse tumor, mas ele sabia. Ele sabia que era um fantasma da morte que acompanhava ele. Entretanto, a dor maior estava na perda do neto, que teria perdido Freud quando criança, o que teria perdido Freud quando a criança o deixou. Ele responde: eu perdi o sentido da vida. Tudo passo por necessidade. Apagou-se o desejo. A psicanálise prossegue depositária, que é da singularidade da dor, da existência de cada um, pois as palavras faltam na sua impossibilidade de tudo significar. E o sentido da vida necessita permanentemente ser reconstruído, mas nem sempre o homem consegue fazer. A perda daquela criança mais inteligente e amorosa que Freud havia encontrado fechou a sua vida com um luto insuperável. Ainda não sabia o sofrimento que lhe estava reservado pela doença, pelo nazismo, pela perda do filho, na guerra. Porém, de uma coisa ele tinha certeza, e sem contar que ele também perdeu a filha, ele também perdeu mais pessoas. Uma ferida se abrira em sua alma e começara a sangrar até o dia em que ele resolveu morrer. Freud havia pedido ao médico Max Schur que o fizesse morrer quando não mais suportasse o sofrimento do câncer. Em 21 de setembro, ele toma as mãos de Schur e diz: meu querido Schur, certamente se lembra da nossa primeira conversa. Daquela vez, prometeu não me abandonar quando o momento chegar. Agora só resta tortura, já não faz sentido. E o Schur acrescenta: tudo isso foi dito, sim, sem sentimentalismo e nem autocompaixão, e com a plena consciência da realidade. Uma pequena dose de morfina fechou-lhe a ferida que sangrava e o mergulhou em um sono pacífico. Em 23 de setembro de 1939, às 3 da madrugada, parte Sigmund Freud e nos deixa o legado de continuar a sua luta contra a dor da existência. Fotinho do Freud, para vocês verem. Deixa eu colocar até aqui um pouquinho maior, com os netos. Uma foto de 1922.